Oi, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é uma continuação do meu último vídeo, que foi um vídeo reagindo ao último álbum do Justin Bieber, o álbum Swag. E eu gostaria de fazer uma complementação, porque eu senti que o último vídeo ficou um pouco incompleto com o que eu realmente queria dizer. Então, vamos falar um pouco sobre a ideia central do último vídeo. Então, eu senti que no início do vídeo eu elogiei muito as músicas do Justin. Acabou se perdendo a ideia central do vídeo, que era fazer um tipo de crítica, um tipo de denúncia como cristão, de que músicas seculares muitas vezes não são ideais para serem ouvidas por nós. Então, que nós precisamos ter um senso crítico em relação ao que nós estamos ouvindo. E ao elogiar as primeiras músicas do álbum, talvez tenha tido um objetivo diferente ao meu objetivo, que não era de forma alguma incentivar a ouvir, mas sim criticar. Um álbum onde metade das músicas não são boas, vão contra o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina, não é um álbum bom para se escutar, mesmo que as outras músicas sejam boas. Então, queria deixar isso claro agora, que nós devemos buscar cantores e músicas que venham nos agregar e venham contribuir para a nossa fé, contribuir com a nossa fé, com o que nós acreditamos. Não podemos ir contra os nossos princípios, nem relativizar isso, porque nada é neutro, como eu falei no último vídeo. Tudo que nós consumimos tem algum impacto dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do que nós acreditamos. Verdadeiramente, o álbum, né, Swag, não seria algo que eu ouviria, não foi algo que eu ouvi, tipo, aquele vídeo que eu fiz foi a primeira vez que eu tava lendo a letra dele, então não era algo que eu ouviria nem ouvir, não pararia pra ouvir no meu dia a dia, nem indicaria pra ninguém, não indicaria pra nenhum amigo meu, nenhuma amiga minha, pois ele vai contra o que eu acredito e eu sou muito firme nos meus princípios. O que vai contra eles, eu não indico pra ninguém. Então, eu gostaria de aproveitar esse tema para falar sobre uma coisa muito importante. Falar sobre uma temática muito importante, que é a santidade. A santidade, ela está em todas as esferas da nossa vida. Ela está no que a gente escuta, no que a gente vê, no que a gente consome, no que a gente faz, nas nossas palavras, no nosso pensamento, tudo isso. E é um mandamento do Senhor. É um mandamento explícito que está na Bíblia, que nós devemos ser santos. Não sei se você já ouviu a frase que as pessoas falam: ah, não existe ninguém que é santo. Ah, ninguém é santo, eu não sou santo, você não é santo, ninguém é santo. Mas não é bem assim. Nós como cristãos sabemos que não é bem assim, não é assim que devemos pensar. Eu vou falar alguns versículos aqui da Bíblia sobre santidade. 1 Coríntios 1, 1 a 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, em todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Outros versículos, 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós vemos claramente que é um mandamento, é uma ordenança de Deus nós sermos santos. Não é uma condição, talvez eu seja santa, ou talvez essa pessoa seja. Não é para algumas pessoas ser santo, sabe? Não é para algumas pessoas e outras não. Não, é para todos que acreditam, todos que seguem a Cristo, que dizem seguir a Cristo, que são cristãos. Então,
É importante saber também que na Bíblia, ser santo não significa ser sem pecado, não significa ser perfeito, não significa não errar. Não é isso. Na Bíblia, ser santo é ser separado, é ser diferente do mundo, é ser diferente do padrão do mundo, é ser diferente daquilo que o pecado engloba. Tentar ser mais parecido com Cristo e não viver uma vida de pecado no sentido de você errou, se arrependeu e tenta não errar de novo. Então, nós vemos que a santidade é o padrão de Deus para a nossa vida, é o que Deus espera de nós, o que nos leva a buscar isso em todas as áreas da nossa vida, até no que a gente escuta. E eu tô falando isso justamente porque se contrapõe às músicas do Justin. Não leva a nenhum tipo de purificação nem santificação esse tipo de música, esse tipo de letra. Então, por isso também que nós, como cristãos, nós evitamos alguns tipos de letras, porque eles não agregam, eles não nos santificam, eles não nos ajudam, eles, na verdade, nos trazem pensamentos ruins, nos trazem sentimentos ruins, nos levam a uma vida em que não agrada a Deus. Não adianta você dizer que busca agradar a Deus se você não busca santificação, até porque Deus é santo e Deus quer que nós sejamos santos como Ele, né? E é uma luta diária. É uma luta diária falando por mim mesma. É uma luta diária você buscar a santificação, buscar a santidade. É um processo contínuo, é algo que Deus faz em nós e é algo que nós buscamos também. E também, a partir da ação do Espírito Santo, ele que vai agir dentro de nós para que nós conseguimos fazer isso. E se encontrar essa santidade é através do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o nosso coração do que é errado, do que não convém. Era sobre isso que eu gostaria de falar. Obrigada por vocês assistirem até aqui. E é isso. Até a próxima.